Acompanhe agora o quadro Momento Conhecimento, uma parceria com Faculdade FUMESC, onde os professores dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Gestão de RH irão apresentar temas relevantes para a população. Professor Wellington Macedo, conosco ao vivo. Nesta quinta-feira vamos falar de mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, assunto que a gente tem abordado. Semana passada a gente conversou sobre esse assunto com o Dr. Juliano do Lago, aqui no Fale com o Delegado. Falando nisso, amanhã ele estará conosco novamente aqui a partir das 11h20 da manhã na primeira parte do programa. Hoje, o professor Wellington Macedo fala um pouco mais sobre esse assunto. Se você de casa tiver alguma pergunta, algum questionamento, envie aqui para o nosso WhatsApp 999219705. Se der tempo do Wellington responder aqui durante a sua participação, ele irá responder aí tirar a sua dúvida. Se não, após o programa a gente encaminha a sua resposta. Wellington, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Muito bom dia. Bom dia, Erivelto. Prazer é todo meu. Bom dia aos ouvintes do Estação Notícias. É um prazer retornar aqui aos estúdios da Estação Cultura para a gente falar um pouquinho hoje do direito do trânsito. Nós que agradecemos a sua presença sempre gentil aqui, sempre gentilmente conosco no nosso estúdio. Já vou direto aqui, Wellington, como que funcionam as mudanças, né, da lei de trânsito. A gente sabe que foram muita gente ainda tem muita dúvida, embora a imprensa tenha comentado, tenha falado. As mudanças recentes, elas, na tua opinião, elas vão facilitar a vida do motorista? Rivelto, o Código de Trânsito ele é uma lei federal, e como toda lei, né, ele foi aprovado lá em 97, mas ele vem sempre sofrendo essas alterações, e foi o que aconteceu recentemente, né, foi aprovada a Lei 14.071, que mudou vários dispositivos desse Código de Trânsito. Essas mudanças todas entraram em vigor agora, na semana passada, no dia 12 de abril. Quando essa lei estava sendo discutida no Congresso Nacional, a preocupação era realmente desburocratizar o processo de formação de motoristas, o processo de renovação de carteiras. Mas em outro ponto, a lei também aumenta punições para proteger melhor o pedestre, especificamente o ciclista, que teve uma alteração muito importante nessa lei. Mas a ideia geral, a gente pode afirmar sim, que é trazer facilidade para o motorista, né, tirar um pouco da burocracia que existe aí em relação às leis de trânsito. Então, com certeza, são alterações que vêm para facilitar, sem dúvida. Uma das perguntas que mais as pessoas fazem nesse momento é quando se fala em mudança, em muitas mudanças, o que muda, eu queria que você falasse o que muda na validade da carteira de motorista e no sistema de pontuação. Talvez uma dúvida maior entre tantas que as pessoas têm, Wellington. Sem dúvida, né? O pessoal está preocupado em relação a essa questão da validade das carteiras. Antes, né, a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, ela avalia 5 anos para todo mundo que tinha até 65 e 3 anos para quem tinha mais que 65 anos. Agora essas regras mudaram. Né? O que houve, na verdade, foi um aumento desse período de validade da carteira. Passou a ter validade de 10 anos a carteira das pessoas com menos de 50 anos. Ela continua em 5 anos para as pessoas que têm entre 50 e 69 anos e passou para 3 anos para quem tem mais de 70. Então, repetindo, essa validade maior de 10 anos é para quem tem menos de 50. Entre 50 e 69 anos, continua valendo 5 anos, e para maiores de 70 anos, 3 anos. O mais importante, Edivelto, eu acho que mais confunde as pessoas, é o que eu vou falar agora. Continuam valendo as datas que estão lá na carteira das pessoas. Então, por exemplo, na minha carteira está escrito que ela vem esse ano. Essa validade da minha carteira não foi estendida. Ela continua valendo esse ano. Quando eu for renovar essa carteira, como eu tenho menos de 50 anos, ao invés dela ser renovada por 5, ela vai ser renovada por 10. Então, para deixar claro, a data que está lá na carteira das pessoas continua valendo. Se a minha vence esse ano, é esse ano que eu tenho que procurar para renovar, ano que vem e assim sucessivamente. Né? Na hora da renovação é que esses novos prazos já vão ser aplicados. Né? 10 anos para quem tem menos de 59, né? 59 anos, né? 49 anos, e entre 50 e 69, 5 anos acima de 70, 3 anos. Em relação aos pontos, também houve uma alteração importante, né? Antes, o condutor que atingisse 20 pontos, ele tinha o direito de dirigir suspenso. Então, atingiu os 20 pontos, suspendeu ali a carteira, suspendeu o direito de dirigir. Essa regra também mudou. Como é que funciona agora? Essa suspensão ela vai acontecer quando o condutor acumular 40 pontos, desde que ele não tenha cometido infração gravíssima no período de 1 ano. Então passa a ser 40 se o condutor não tiver cometido nenhuma infração gravíssima.
Esse limite cai de 40 para 30 se o motorista cometer dentro daquele ano uma infração gravíssima. E ele cai para 20 se o motorista cometer 2 ou mais infrações gravíssimas. Então, ele pode ser aumentado a 40 desde que não haja infrações gravíssimas, e à medida que o motorista vai praticando infrações gravíssimas, esse limite ele vai reduzindo para 30 e volta para 20, que era o limite que nós tínhamos anteriormente. Então houve sim um aumento da pontuação permitida, mas isso depende, como eu acabei de esclarecer, da existência dessas infrações gravíssimas. Tem uma regra nova também para o condutor profissional, para aquele que exerce atividade remunerada. Para esse, motorista de caminhão, de ônibus, transporte escolar, o limite de 40 pontos dentro do ano, independente da natureza da multa. Então, vai ser sempre 40 pontos. E esses motoristas, quando atingirem 30 pontos, podem fazer o curso de reciclagem. Então, são regras diferentes para aquele motorista que não é profissional e o motorista profissional tem uma regra específica. Quando você fala profissional, são caminhoneiro, taxista? Isso, taxista, caminhoneiro, motorista da van, transporte escolar, ônibus. Esses motoristas profissionais têm uma regra diferente. Tem uma pergunta de ouvinte, na verdade eu vi que ela chegou já faz um tempinho aqui, mas eu estava esperando chegar nesse momento da nossa pauta, porque ela é parecida com o que a gente já tinha aqui para perguntar. Sobre a questão das multas, quais são as mudanças. E o Marcelo de Souza, que mora no Floresta, deve ser o Jardim Floresta, em Machado, ele pergunta, professor Elton, de forma geral, vai pesar mais as multas, ou seja, elas vão encarecer? É a pergunta dele. Na verdade, Marcelo, não houve grande mudança no valor das multas. A gente tem uma mudança específica em relação aos ciclistas, que aí sim a gente tem duas multas relacionadas aos ciclistas que foram aumentadas. Então a multa, por exemplo, de não diminuir a velocidade ao ultrapassar o ciclista, ela passou a ser gravíssima, e a multa de estacionar na ciclovia, ela passou a ser grave. Então essas duas multas realmente foram aumentadas para essa mudança. Em relação às demais multas, na verdade, o que houve foi uma série de facilidades. Primeiro, em relação ao prazo. Porque antes o prazo para identificar o condutor, como por exemplo, um indivíduo passou no radar e pode identificar quem estava dirigindo o carro. E o prazo para apresentar defesa, esse prazo era de 15 dias. Agora esse prazo passou a ser a 30 dias, para dar mais tempo para o motorista se defender. Tem outra mudança que foi muito importante, muito interessante, Tem a ver com as infrações leves e médias. Já tinha na lei a possibilidade dessas infrações leves e médias serem convertidas em uma advertência por escrito. Ou seja, ao invés da multa, o condutor recebe uma advertência por escrito. Ela já existia na lei, mas ela não era obrigatória, ela dependia da autoridade de trânsito. Agora, com essa alteração, a partir do dia 12 de abril, essa conversão da infração leve e média em advertência por escrito, ela é automática, mas ela só vai ser aplicada se o condutor não tiver nenhuma multa nos 12 meses anteriores. Então, se dentro dos 12 meses o condutor não tiver nenhuma multa e praticar lá uma infração leve ou média, ele vai sofrer só uma advertência por escrito, que é agora obrigatório de acordo com as novas disposições. Então, houve, de certa forma, mais facilidades, um abrandamento geral em relação a essa questão das multas. Tem outro dado interessante aí, Antes, a autoridade de trânsito ela não tinha prazo para aplicar a multa. Então poderia acontecer de um fato cometido 2 anos atrás, a multa chega hoje, e quando as pessoas recorriam das multas, também havia uma demora muito grande, demorava anos de julgamento. Agora a lei estabeleceu prazos. Então a autoridade de trânsito ela tem que aplicar a multa dentro do prazo de 180 dias, e se houver defesa, a defesa tem que ser julgada e a multa aplicada dentro de 360 dias. Então agora a autoridade tem um prazo para cumprir, ela não pode mais demorar tanto para aplicar e para julgar os recursos, tem que ter esse senso de atualidade. Então, e ultrapassado esse prazo, a autoridade não pode aplicar a multa. Então, é uma medida para diminuir, para acelerar, para evitar situações em que o julgamento demorava anos para acontecer. Então, fatos lá atrás aplicavam multa agora. Então, essa situação vai melhorar bastante para o motorista. Então, só para concluir, houve realmente um aumento das multas em relação ao ciclista, foi uma figura que foi muito protegida pela essa mudança na legislação, mas em termos gerais houve uma facilitação em relação ao motorista.
Nós estamos conversando aqui com o Wellington Macedo, professor Wellington da FUMESC, mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Assunto de hoje, eu vi até aqui, não é uma pergunta, a Eliane Chagas, do Jardim Nova Machado, ela fala que está acompanhando. Acho importante a gente falar cada vez mais, o quanto puder, aqui sobre essas modificações, porque ela até comentou aqui que são realmente muitas, e por isso é importante sempre orientar as pessoas e tirar todas as dúvidas no comentário dela aqui, da nossa ouvinte lá do Nova Machado. Wellington, agora sobre uma outra questão que eu queria que você comentasse também, sobre o chamado cadastro positivo de motoristas, que é outra coisa também interessante nessa modificação. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes como é que vai funcionar essa história do cadastro positivo de motoristas. Bacana, Gilberto. A lei criou, então, esse Cadastro Nacional Positivo de Condutores. Colocou até uma sigla, RNPC. Então, ele vai cadastrar esses motoristas que não tiverem infração dentro desses 12 meses. Então, é um cadastro positivo, como acontece com o cadastro de consumidores que pagam bem suas dívidas, a mesma coisa vai acontecer com os motoristas. Aquele motorista que não cometeu infração sujeita a nos 12 meses, esse motorista vai entrar nesse cadastro. Esse RNPC ele precisa ainda ser regulamentado pelos estados, pelo governo federal e pelos municípios. Mas a ideia que existe nesse RNPC é conceder benefícios para os bons condutores. Então a ideia por trás disso é o seguinte: imagina lá que o motorista não recebeu nenhuma multa dentro daquele ano. Ele pode, se for assim regulamentado pelo estado, ter um desconto no IPVA. Ele pode ter uma isenção, um desconto na taxa de licenciamento do veículo dele. Funciona como um prêmio mesmo, como um incentivo para os bons motoristas. Como eu disse, a lei estipulou o RNPC, mas os municípios, os estados, a União, o Distrito Federal ainda tem que regulamentar esse dispositivo. Então a gente aguarda ansiosamente que esse dispositivo seja regulamentado em breve, para que sejam claras aí a forma de funcionamento dele, como é que vai funcionar, como é que vai ser, qual que vai ser a taxa de desconto, qual que vai ser o benefício. Então em breve os estados, especialmente quem tem capacidade tributária em relação aos veículos e taxas de licenciamento, a gente espera que os estados regulamentem e concedam esses benefícios, a premiação para os bons condutores. Muito bem, outro tema também que a gente tem ouvido falar bastante, bem escolhido por você para a gente comentar sobre essa questão do cadastro positivo, que também está nessa lei aí, que começou a valer já. Muita gente às vezes tem pergunta, já está valendo, né, Wellington? Já começou. Está valendo desde o dia 12 de abril. Desde o dia 12 de abril. De forma geral, assim, existem outras mudanças importantes que você pode colocar aqui para os nossos ouvintes, né? Roberto, a gente fez um recorte aqui das mudanças mais importantes, daquelas que vão atingir o motorista em geral, mas só para falar alguns outros pontos, né? Para quem está tirando carteira, teve uma alteração importante, né? Aquelas aulas noturnas que eram obrigatórias deixaram de ser obrigatórias, e agora os candidatos que foram reprovados, antes eles precisavam aguardar 15 dias para realizar um novo exame, seja o exame de rua, né, o exame de direção ou o exame de legislação. Agora esse prazo já não mais existe, não é obrigatório. Então a pessoa pode tentar com mais frequência passar lá no exame de legislação ou no exame de direção. E as aulas noturnas não são mais obrigatórias. Elas podem acontecer, óbvio, mas não tem mais essa obrigatoriedade. As demais questões, né, relativas aí ao exame toxicológico dos motoristas profissionais e outras, o nosso ouvinte ele pode encontrar lá no site do Detran. O Detran aqui de Minas Gerais e a Polícia Civil, eles elaboraram uma cartilha bem completa com todas essas mudanças. Então, se o nosso ouvinte aí é motorista profissional e quer saber lá a questão do toxicológico, né, houve uma mudança de prazo, ou entender direitinho a questão das cadeirinhas, isso tudo está nessa cartilha lá do Detran. Então eu até oriento o pessoal a entrar lá no site do Detran, baixar essa cartilha para entender realmente como é que foram essas mudanças. Você falou bem aí sobre a questão das cadeirinhas, também é uma situação que sempre as pessoas têm dúvidas, né? E quem quiser saber mais ou se informar sobre esse ponto ou tantos outros, é só entrar lá no site do Detran, pesquisar lá na internet, você encontra o site do Detran e tem todas as informações. Claro, se você quiser saber mais alguma coisa nesse sentido, pode enviar para a gente, que a gente encaminha para o Wellington, e ele, como sempre faz gentilmente, responde todas as perguntas e a gente envia para você de casa. Estou vendo que tem 2 pessoas escrevendo, não sei se vai dar tempo de esperar aqui, possivelmente deve ser do tema, mas de qualquer forma, se for do tema aqui que o Wellington trouxe, a gente daqui a pouco envia para você a sua resposta. Chegou uma delas, a outra fica para depois então. Quem para o programa sim, que é o Edmilson, ele mandou a seguinte pergunta aqui para o professor Wellington: eu levei uma multa, já estou com o documento 2021 nas mãos, eu posso pagar do ano que vem? Acho que é isso mesmo.
Então, em relação, né, ficou meio confuso aí para a gente entender a questão dos prazos. Em relação à multa, Edmilson, o que mudou foi a extensão desse prazo, né? Primeiro você recebe, então, o aviso de autuação, antes você tinha um prazo menor de 15 dias para apresentar a defesa, agora esse prazo é de 30 dias. A multa só tem que ser paga quando ela vem já com a cobrança. E aí o pagamento da multa ele é necessário para possibilitar o licenciamento do ano seguinte, né? Sem o pagamento da multa, o licenciamento não sai. Mas é importante também aproveitar aqui o ensejo da pergunta para falar do sistema de notificação eletrônica, né? Se o condutor se cadastrar lá no sistema de notificação eletrônica, como é o caso aí do Edmilson, essa multa pode ser recebida nesse sistema e paga, Edmilson, com 40% de desconto. Então também algo que já existia, né? Não é uma mudança necessariamente, mas também é bem interessante a gente falar do sistema de notificação eletrônica porque ela possibilita isso. Então o condutor pagar uma multa com 40% de desconto, que é um desconto bem considerável. É uma grande facilidade. Muita gente, a grande maioria das pessoas nem sabe disso. Pois é um cadastro que se faz, né? O registro de notificação eletrônica, aí para o nosso ouvinte procurar lá no site do Detran, coloca lá no Google e fazendo o cadastro nesse registro, ele recebe a notificação eletronicamente e tem a possibilidade de pagar com esse desconto de 40% e já resolver a questão dessa pendência aí da multa. Muito bem, Wellington, conosco aqui, o Wellington Macedo, nesta quinta-feira. Wellington, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no quadro de grande sucesso que nós temos às quintas aqui, o Momento Conhecimento. Até um próximo assunto aqui no quadro. Eu que agradeço, Silvio, sempre um prazer estar aqui para conversar com vocês e com os ouvintes do Estação Notícias e até a próxima oportunidade. Então, muito obrigado. Wellington Macedo conosco aqui no quadro dessa quinta-feira, no Momento Conhecimento, sempre com professores da Faculdade FUMESC. Nós voltamos já com o Júlio